O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, prestou um novo depoimento ao Supremo Tribunal Federal e voltou a causar polêmica. Eu não sei afirmar, porque realmente eu não me recordo quem mandou. O senhor não se recorda de quem mandou nenhuma, nem a outra? Nenhum anexo, nem o outro. Né? Porque, como eu falei para o senhor, eu recebi um volume muito grande, às vezes eu pedia, queria ler, me manda, mas para quem eu pedi ou para quem me mandou, aquela foto, né, que é essa minuta que o doutor está falando, a denúncia. Eu não me lembro quem mandou. Né? E também foi uma coisa que realmente ficou esquecida. A outra, esse anexo, que possivelmente deve ter sido a carta aos comandantes militares, né, realmente foi nesse período. Eu não sei se foi efetivamente esse anexo, né, se foi esse anexo. Mas eu não consigo afirmar que se foi alguém desse grupo. Eu acho difícil. Pela forma que foi escrita, tudo, não parece muito a forma que nós escreveríamos. Até pelo jeito que foi escrito. A minha questão, ministro, é que ele colocou, não só hoje, mas numa outra oportunidade, que seria até uma questão de uma conversa de bar, né? Fez aí uma metáfora a esse respeito. Mas eu queria saber se nessa conversa de bar, dentre os assuntos que foram tratados, porque ele falou que existia insatisfação de parte dos militares, que tinham radicais, etc. e tal. Eu queria saber o seguinte: dentre essas conversas, surgiu alguma coisa a respeito de uma minuta a ser entregue para o presidente, para ser mandada? Teve uma minuta? Nessa reunião do dia 28. Teve conversa sobre algum documento escrito relacionado a um golpe de Estado? Então, nessa reunião dos Kids Pretos, no dia 28, houve conversa sobre a elaboração de uma minuta? Não, senhor. E nessa conversa explicou o conceito militar de centro de gravidade que foi atribuído a Vossa Excelência por uma das pessoas. Eu queria entender se nessa reunião Vossa Excelência, o nome de Vossa Excelência constou como centro de gravidade, porque se a pessoa parece que fez uma anotação, ministro Alexandre, como centro de gravidade. Isso também não foi conversado na reunião? Foi conversado algo sobre o meu nome nessa reunião? Sim, senhor. O senhor foi... O quê? O senhor foi muito criticado. Só? O senhor tem que falar a verdade. Sim, senhor. Ministro... Eu estou acostumado. Sim, senhor. Tem só uma coisa que depois é que a Polícia Federal não está aqui, porque há uma contradição no depoimento. Falou que era conversa de bar, com guaraná e salgadinho. Então não era conversa de bar. Mas o que mais falava sobre mim? É a pergunta do doutor advogado, por favor. Ministro, as pessoas criticavam muito o senhor. As mesmas críticas que o senhor recebe, os mesmos xingamentos, de certa forma, passaram por ali. Não vou dizer que não houve, porque houve, né? Até porque era uma conversa mais... Era uma conversa de bar. Uma conversa de bar. Tanto que... Houve alguma ideia em relação ao centro de gravidade? Não, sim, ministro, nada não, temos que acabar com ele, isso nunca existiu, vamos planejar alguma coisa, isso nunca existiu. Tinha, assim, xingamentos, esse cara desgraçado, coisas que o senhor já ouviu bastante aí, né, inclusive fotos, figurinha, aquelas memes, essas coisas, Por isso que eu digo para o senhor que teve essa grau de informalidade. Né? É isso, doutor Celso? É isso. A minha próxima pergunta, o meu próximo tema é a respeito da questão da matéria da revista Veja. Eu só queria, a respeito disso, eu queria saber se ele já disse isso num depoimento prestado, acho que ao instrutor de Vossa Excelência, mas eu queria saber se ele não conversou sobre delação, a respeito da delação feita aqui, que era confidencial, com jornalistas e com pessoas ligadas à investigação. Se ele nunca conversou sobre delação com investigados e ou jornalistas. Pessoas ligadas à investigação, é que ele diz aqui o melhor... Investigados, não só os que estão aqui hoje, mas naquela época tinham outros investigados no geral. O senhor conversou sobre a delação com investigados ou pessoas ligadas à imprensa, jornalistas? Não, senhor. Eu quero saber se ele fez uso, em algum momento, para falar de delação, de um perfil no Instagram que não está no nome dele. Não. Espera, aguarde. Qual perfil?
Eu queria saber, ministro, se ele utilizou perfis, mídia social para falar com jornalistas. Ele está dizendo que não conversou com ninguém. Ele nunca usou um perfil de mídia social para falar com ninguém. O senhor utilizou algum perfil de mídia social para falar com alguém? Não, senhor. Todos os meus celulares foram apreendidos pela Polícia Federal, ministro. Todos foram apreendidos e revirados de ponta cabeça. Ele conhece um perfil Gabriela R702? Você já ouviu falar? O senhor conhece? Gabriela R702. 702. Esse perfil, eu não sei que se é da minha esposa, mas Gabriela é o nome da minha esposa. Essa é uma outra pergunta que eu ia fazer, mas acho que ele já respondeu, é só para confirmar. Não houve nenhum telefone que ele tenha utilizado que não tenha sido apreendido pela Polícia Federal, especialmente quando Vossa Excelência determinou a busca depois da matéria da revista Veja, ele não teve nenhum celular que não tenha sido apreendido? Todos foram apreendidos novamente. Eu tenho 9 celulares apreendidos pela Polícia Federal, 3 computadores e 2 ou 3 iPads da minha filha. Muito bem. Agora, ministro, já me encaminho para o final, mas eu queria abordar a reunião com o general Braga Neto. A primeira pergunta que eu queria que ele esclarecesse é a seguinte: Copa 22. Eu entendi que ele recebeu um arquivo, que foi até objeto de uma pergunta do doutor procurador a respeito de Copa 22. Eu queria saber se, por meio dessa mensagem, ou por meio de qualquer outra conversa a respeito desse Copa 22, ele sabia que tinha, supostamente, um plano para eliminar pessoas, para monitorar para a eliminação de pessoas. Eu queria saber se ele tem conhecimento disso. O senhor tinha ciência disso? Não, senhor. O documento Copa 22 que eu recebi, que foi o único documento que eu tive acesso, ele foi aquele documento que constava os itens logísticos daquele pedido inicial de dinheiro. Quando ele foi para essa reunião com o general, eu entendi que foi a pedido de um colega dele que disse que é amigo dele. Antes dele chegar nessa reunião, ele não tinha nenhum conhecimento do que ia ser tratado? Ele tomou conhecimento ali? Eu queria saber qual era o objeto dessa reunião. Na verdade, era para colocar o pânico na sociedade. Eu queria que ele detalhasse isso, ministro. O senhor tinha... quando o senhor foi procurado para marcar essa reunião com o general Braga Neto, qual foi o móvel do pedido, a finalidade do pedido? Como eu já falei anteriormente, na primeira conversa que eu tive com os 2 militares, eles estavam... Questionado pelo advogado de Bolsonaro, Celso Vilardi, sobre o anexo da suposta minuta do golpe, Cid respondeu de forma evasiva. A declaração reacende os holofotes sobre os documentos que, segundo investigações, poderiam indicar planos para interferência no resultado das eleições. A resposta de Cid levanta ainda mais dúvidas sobre os bastidores do caso e o envolvimento de nomes do alto escalão político. O que será que vem por aí? A investigação continua no Supremo Tribunal Federal e novas revelações podem estar a caminho.